Olá, aqui é a Helga do canal Desde Espanha. Trago aqui a carta de Monsenhor Viganò às mães. Intitula-se Salvar as Crianças da Ditadura Globalista. Foi publicada no Stylon Curie, blog de Marco Tosatti, este 19 de agosto de 2020. Marco Tosatti começa dizendo: recebemos e publicamos com gosto uma carta que o arcebispo Carlo Maria Viganò escreveu a uma associação de pais, que dará início no próximo 5 de setembro à proteção da saúde física, moral e espiritual de seus filhos através de uma iniciativa. Aproveitem a leitura. E ele agradece ao que ele chama Exército Viganò pela tradução do texto ao espanhol. Carta às mães. Salvemos nossos filhos da ditadura da saúde. Salvemos a Itália da feroz tirania globalista. Então começa Monsenhor Viganò assim: admirados senhores e queridíssimas senhoras, e queridíssimas mães, na verdade, recebi seu amável e-mail, no qual me informam sobre a iniciativa prevista para o próximo 5 de setembro, cujo propósito é a proteção da saúde física, moral e espiritual dos seus filhos. Em resposta a vocês, eu me dirijo a todas as mães da Itália. A manifestação que promovem tem a intenção de reunir a dissidência cidadã e, em particular, a dos pais de família, diante das normas que o governo, abusando do seu poder e diante do novo curso escolar, dispõe-se a ditar. Essas normas terão repercussões muito graves na saúde e no equilíbrio psicofísico dos alunos, como, de maneira acertada, já destacaram especialistas autorizados. Em primeiro lugar, deve ser denunciada a tentativa sistemática de demolir a família, que é a célula da sociedade, assim como a multiplicação dos ferozes ataques, não só contra a união conjugal que Cristo elevou ao nível de sacramento, mas também contra sua própria essência, isto é, o fato de que o casamento, por sua natureza, está formado por um homem e uma mulher, através de um vínculo indissolúvel de fidelidade e ajuda recíprocas. A presença de um pai e de uma mãe é fundamental no crescimento dos filhos, os quais necessitam de uma figura masculina e de uma figura feminina como referente para o seu desenvolvimento integral e harmônico. Tampouco podemos permitir que as crianças, na delicadíssima fase da sua infância e adolescência, sejam utilizadas para anúncios ideológicos que prejudiquem gravemente seu equilíbrio psicofísico por parte daqueles que, com seu próprio comportamento rebelde, rechaçam a própria noção da natureza. Pode-se compreender facilmente qual pode ser o impacto da destruição da família no consórcio civil. Todos temos diante de nossos olhos os resultados de décadas de políticas infelizes que nos levaram de maneira inevitável à dissolução da sociedade. Essas políticas, inspiradas nos princípios que contradizem tanto a lei natural, inscrita no homem pelo Criador, quanto a lei positiva que Deus lhe deu nos mandamentos. Essas políticas vêm a dar o consentimento para que as crianças sejam colocadas à mercê do capricho dos indivíduos e que a sacralidade da vida e da concepção sejam, inclusive, objeto de comércio, humilhando com isso a maternidade e a dignidade da mulher. As crianças não podem ser entregues em troca de uma tarifa, uma vez que elas são o fruto de um amor que a providência estabeleceu. Portanto, devem permanecer sempre, e em todo caso, dentro da ordem natural. Os pais de família têm tanto a responsabilidade como o direito primordial e inalienável da educação dos seus filhos. O Estado não pode arrogar-se este direito, e muito menos corromper seus filhos e doutriná-los com os perversos princípios que, hoje em dia, encontram-se tão difundidos. Queridas mães, não esqueçam que este é o selo distintivo dos regimes totalitários, e não de uma nação civil e cristã. Portanto, é seu dever levantar a voz para que essas tentativas de arrancar-lhes, a vocês, a educação dos seus filhos sejam denunciadas e rechaçadas com força, porque muito pouco poderão fazer por eles quando vossa fé, vossas ideias e vossa cultura sejam julgadas como incompatíveis
com as do Estado ímpio e materialista. E não se trata somente de impor-lhes uma vacina às suas crianças e aos jovens, mas também de corromper suas almas por meio de doutrinas perversas, como a ideologia de gênero, com a aceitação do vício e da prática de condutas pecaminosas. Nenhuma lei pode jamais transformar legitimamente em um crime a afirmação da verdade, porque a máxima autoridade provém de Deus, que é a verdade mais elevada em si mesma. O testemunho heróico dos mártires e santos foi a resposta à opressão dos tiranos. Hoje também vocês, como eles, são valentes testemunhas de Cristo contra um mundo que quer submeter-nos às forças do inferno. Outro aspecto crucial nessa batalha pela família é a defesa da vida, desde a concepção até a morte natural. O crime do ABORTO, que levou à perda de milhões de vidas de vítimas inocentes e que clama vingança ao céu, hoje é considerado como uma prestação sanitária normal. E precisamente nesses dias o governo autorizou o uso generalizado da pílula para o ABORTO, incentivando com isso um crime abominável, ao mesmo tempo que cala diante das terríveis consequências que isso traz para a saúde psicofísica da mãe. Se reparamos no fato de que, durante o confinamento, suspenderam-se todos os tratamentos aos doentes, mas que os ABORTOs continuaram, compreenderemos bem quais são as prioridades de quem nos governa: a cultura da morte. Que tipo de progresso pode se invocar quando a sociedade mata seus próprios filhos, quando a maternidade é horrivelmente violada, em nome de uma escolha que não pode ser gratuita, já que envolve uma vida inocente e viola um mandamento de Deus? Que prosperidade pode esperar nossa pátria? Que bênçãos de Deus se fazem sacrifícios humanos em suas clínicas, como nos tempos da barbárie mais sangrenta? A ideia de que as crianças são propriedade do Estado é repugnante para toda pessoa humana. Na ordem social cristã, a autoridade civil exerce seu poder para garantir aos cidadãos que o bem-estar natural esteja ordenado ao bem espiritual. O bem comum, perseguido pelo Estado nas coisas temporais, tem um objeto bem definido que não pode nem deve estar em conflito com a lei de Deus, que é o Supremo Legislador. Sempre que o Estado viola essa lei eterna e imutável, sua autoridade falha e os cidadãos devem negar-se a obedecê-la. Isso certamente aplica-se à odiosa lei do ABORTO, mas também deve aplicar-se a outros casos nos quais o abuso de autoridade refere-se à imposição de vacinas cuja periculosidade se desconhece ou que, por sua própria composição, implica problemas éticos. Refiro-me, por exemplo, ao caso no qual uma vacina contenha material fetal de bebês ABORTADOS. Gente, eu não posso dizer a palavra no YouTube. Entendam. Mas também há outros aspectos inquietantes, ademais dos já contemplados, que concernem não somente aos conteúdos da educação, mas também aos métodos de participação nas aulas, tais como o distanciamento social, o uso da máscara, assim como outras formas de suposta prevenção do contágio dentro das classes e nos entornos escolares, os quais causarão graves prejuízos ao equilíbrio psicofísico de crianças e jovens, comprometendo as habilidades de aprendizagem, as relações interpessoais entre alunos e professores e que os reduzirão a autômatas aos que se lhes ordena não só o que pensar, mas também como mover-se e como respirar. Pareceria que a própria noção de senso comum que deveria supervisionar decisões cheias de consequências na vida social perdeu-se, e também pareceria pressagiar um mundo desumano no qual aos pais lhes serão roubados seus filhos, se os considera positivos para o vírus da gripe. Um mundo com protocolos de tratamento de saúde obrigatórios aplicados nas ditaduras mais ferozes. Também é muito desconcertante saber que a OMS escolheu Mário Monti como presidente da Comissão Europeia para a Saúde e o Desenvolvimento, que se destacou, ele, pelas medidas draconianas contra a Itália, e entre as quais não se deve esquecer a drástica redução dos fundos públicos para o setor hospitalar.
Essas perplexidades veem-se confirmadas pela pertinência desse personagem, e aqui Monsenhor Vigano refere-se a Mário Monti. Essas perplexidades veem-se confirmadas pela pertinência deste personagem a organismos supranacionais como a Comissão Trilateral e o Clube de Bilderberg, cujos fins contrastam claramente com os valores inalienáveis amparados pela própria Constituição, vinculantes para o governo. Essa mistura de interesses privados nos assuntos públicos e que está inspirada nos ditados do pensamento maçônico e globalista deve ser objeto de uma enérgica denúncia por parte dos representantes da cidadania, assim como daqueles que veem usurpados os seus legítimos poderes por uma elite que nunca ocultou suas intenções. Não devemos perder de vista um elemento fundamental. A busca de fins perversos de orientação ideológica invariavelmente vai acompanhada, como uma via paralela, de um interesse de caráter econômico. É fácil estar de acordo em que não há lucro na doação voluntária do cordão umbilical, como tampouco há na doação do plasma hiperimune para o tratamento do Covid. E vice-versa, é extremamente rentável para as clínicas que fazem a BioRTO prover tecidos fetais e para as empresas farmacêuticas produzir anticorpos monoclonais ou plasma artificial. Portanto, não é de estranhar que, em uma lógica de mero lucro, as soluções mais razoáveis e eticamente sustentáveis sejam objeto de uma deliberada campanha de descrédito. Escutamos os autodenominados especialistas promover tratamentos oferecidos precisamente por empresas nas quais eles mesmos, em claro conflito de interesses, têm ações ou são consultores muito bem remunerados por elas. Dito isso, é necessário compreender se a solução da vacina sempre representa a resposta sanitária adequada a um vírus. Por exemplo, no caso do Covid, muitos expoentes da comunidade científica coincidem em que é mais útil desenvolver a imunidade natural em lugar de inocular o vírus despotenciado. Mas, inclusive neste caso, como sabemos, a imunidade do rebanho se consegue sem custo algum, enquanto que as campanhas de vacinação implicam grandes investimentos e garantem ganhos igualmente elevados para quem patenteiam e produzem essas vacinas. E também deve comprovar-se, mas nisso os especialistas seguramente poderão expressar-se com maior competência, se é possível produzir uma vacina para um vírus que, segundo os protocolos da medicina baseada na ciência, parece não ter sido isolado ainda. Também é necessário saber quais podem ser as consequências do uso de vacinas de nova geração geneticamente modificadas. A sanidade mundial, pilotada pela OMS, converteu-se em uma autêntica multinacional que tem como finalidade o benefício dos acionistas, empresas farmacêuticas e as denominadas fundações filantrópicas. E o meio para consegui-lo é a transformação dos cidadãos em doentes crônicos. E é evidente, as empresas farmacêuticas querem ganhar dinheiro vendendo medicamentos e vacinas. Se a eliminação das doenças e a produção dos medicamentos efetivos conduz a uma redução no número de pacientes e, portanto, nos benefícios, ao menos será lógico esperar que os medicamentos sejam ineficazes e que as vacinas sejam ferramentas que sirvam mais para propagar doenças do que para erradicá-las. E isso é realmente o que sucede. Como pensar que se promove a busca das curas e das terapias se quem financia se beneficia de maneira desproporcionada por meio da persistência das patologias? Pode parecer difícil convencer-se de que quem deve garantir a saúde queira assegurar a continuação das doenças. Tal cinismo, com toda razão, repele aquelas pessoas que são alheias à mentalidade que se instaurou no setor da saúde. Entretanto, isto é o que está acontecendo diante dos nossos olhos, e não somente envolve a emergência do Covid e as vacinas, em particular, as vacinas contra a influenza, a gripe, que se generalizaram no ano de 2019, justamente naquelas áreas nas quais o Covid tirou o maior número de vidas. Também envolve todos os tratamentos, terapias, partos e assistências aos doentes. Esse cinismo, que dá asco ao código ético, vê em cada um de nós uma fonte de ingressos.
em lugar de ver em cada paciente o rosto de Cristo que sofre. Portanto, apelamos aos muitos médicos católicos e médicos de boa vontade para que não traiam o juramento de Hipócrates, nem o coração da sua profissão, a qual está feita de misericórdia e compaixão, de amor pelos que sofrem e de ajuda desinteressada aos mais frágeis, recordando a palavra de nosso Senhor. Todas as vezes que fizestes isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. São Mateus 25:40. A Igreja Católica, especialmente nas últimas décadas, pôde intervir com autoridade nesse debate, também graças à Pontifícia Academia para a Vida, fundada por João Paulo II. Seus integrantes, até há alguns anos, davam indícios de caráter médico-científico que não entravam em conflito com os invioláveis princípios morais de todo católico. Mas, do mesmo jeito que na sociedade civil temos testemunhado uma perda progressiva da responsabilidade dos indivíduos e dos governantes nas diversas esferas da vida pública, que incluem a atenção da saúde, na Igreja da Misericórdia, nascida no ano de 2013, referência aqui ao começo do papado de Francisco, não? Preferiu-se adequar o compromisso dos dicastérios pontifícios e a Academia para a Vida a uma visão líquida, diria perversa, já que nega a verdade e abraça as exigências do ambientalismo com fortes conotações de malthusianismo. A luta contra o ABO-RTO, que se opõe à desnaturalização pretendida pela nova ordem mundial, já não é uma prioridade para muitos pastores. Durante as manifestações pró-vida, como as que se levaram a cabo em Roma nos últimos anos, o silêncio e a ausência da Santa Sé e da hierarquia foram vergonhosos. Um parêntese aqui, eu quero fazer para dizer que sobre essa crítica que Monsenhor Vigano faz à Academia, Pontifícia Academia para a Vida, podem ver, se querem, um vídeo meu que eu trouxe semana passada, falando exatamente da orientação atual da Pontifícia Academia para a Vida, ou melhor, desorientação. Aquele vídeo intitula-se Pontifícia Academia para a Vida retira Deus do documento Humana Communitas na era da pandemia. Outro vídeo pertinente seria aquele intitulado Oração do Clima, com Mãe Terra e Vento como protagonistas no Parlamento Mundial das Religiões, porque ali a gente vê um dos tantos pastores que, como diz aqui Monsenhor Vigano, envergonham a Igreja Católica, porque já não tem como prioridade a luta contra os verdadeiros valores, um dos quais, aqui, como diz Monsenhor Vigano, a vida, desde a concepção até a morte natural. Esses pastores, como mostro bem naquele vídeo em que aparece o tal padre Johnson, dizendo ele mesmo, com toda ênfase, que o objetivo é as coisas aí do clima e tal. Eles não estão mais interessados na defesa da vida. Continua aqui a carta de Monsenhor Vigano. Obviamente, os princípios morais nos quais estão fundamentadas as regras, que são normas no campo médico, continuam sendo válidos sempre, e não poderia ser de outra maneira. A Igreja é a guardiã dos ensinamentos de Cristo, e não tem autoridade para modificá-la ou adaptá-la a nosso gosto. Entretanto, está o desconcerto ao presenciar o silêncio de Roma, que parece ter mais em conta os métodos de separação de desperdícios, até o ponto de escrever uma encíclica, do que a vida dos não nascidos, a saúde dos mais frágeis e a assistência aos doentes terminais. Quando ele fala aqui em separação de desperdícios, é aquela coisa da separação do lixo, né? Ele está aqui fazendo uma crítica a essa extrema preocupação desse papado com o meio ambiente. Sigo. Este é somente um aspecto de um problema muito maior, de uma crise muito mais grave, que, como eu já disse várias vezes, remonta ao momento em que a parte desviada da Igreja, com o que foi algum dia a companhia de Jesus à cabeça, tomou o poder, fazendo-se escrava da mentalidade do mundo. Considerando a nova orientação da Pontifícia Academia para a Vida, cuja presidência foi confiada a um personagem reconhecido por ter dado o melhor de si mesmo quando era bispo de Terni,
Outro parêntese aqui, eu trouxe o vídeo mostrando isto a que se refere Monsenhor Vigano. Meu vídeo intitulado Catedral de Terni, na Itália, exibe afresco blasfemo, desde 2008, encomendado pelo bispo local, está no meu canal principal desde Espanha, e ali eu conto como o bispo local mandou pintar um absurdo afresco de temática homossexual. Bom, vou voltar um pouco aqui no que dizia Monsenhor Vigano. Considerando a nova orientação da Pontifícia Academia para a Vida, cuja presidência foi confiada a um personagem reconhecido por haver dado o melhor de si mesmo quando era bispo de Terni, não podemos esperar nenhuma condenação de quem utiliza tecidos fetais de bebês que foram voluntariamente abortados. De fato, seus membros esperam a vacinação massiva e a fraternidade universal da nova ordem mundial, contradizendo com isso pronunciamentos prévios da própria Academia Pontifícia. A esta mal formada onda, em dia recente, somou-se a Conferência Episcopal da Inglaterra e de Gales, que, por um lado, reconheceu que a Igreja está contra a produção de vacinas que utilizem tecidos derivados de fetos abortados. E reconhecemos o incômodo que sentem muitos católicos quando se enfrentam à decisão de não vacinar seu filho ou de aparecer como cúmplices do aborto. E, entretanto, diz Monsenhor Vigano, depois, em uma grave contradição com os princípios irreformáveis ditados pela moral católica, a mesma Conferência Episcopal da Inglaterra afirmou que a Igreja ensina a importância fundamental da saúde de uma criança e de outras pessoas vulneráveis e poderia permitir aos pais utilizar uma vacina que no passado foi desenvolvida utilizando essas linhas celulares diploides. Essa afirmação, diz Monsenhor Vigano, carece de autoridade doutrinal e se alinha com a ideologia dominante promovida pela OMS, cujo principal patrocinador é Bill Gates, assim como as empresas farmacêuticas. De um ponto de vista moral, para todo católico que pretenda permanecer fiel ao seu batismo, é absolutamente inadmissível aceitar uma vacina que no seu processo de produção utilize materiais de fetos humanos. O bispo americano Joseph E. Strickland também reiterou com autoridade em sua carta pastoral do passado dia 27 de abril, assim como em um dos seus tweets do passado 1º de agosto. Portanto, devemos rezar ao Senhor para que dê voz aos pastores, com a finalidade de criar uma frente unida que se oponha ao poder excessivo da elite globalista que quer subjugar-nos a todos. Há que recordar que enquanto as farmacêuticas unicamente avançam pelo caminho do interesse econômico, no ideológico operam personagens que, aproveitando a oportunidade da vacina, também querem implantar dispositivos de identificação de pessoas e que essas nanotecnologias, e refiro-me ao projeto ID 2020, pontos quânticos e outros análogos, estejam patenteados pelos mesmos indivíduos que patentearam o vírus, assim como sua vacina. Ademais, em um delírio de onipotência que até ontem poderia ter sido descartado como um discurso mais dos teóricos da conspiração, mas que hoje já se iniciou em alguns países como Suécia e Alemanha, patenteou-se um projeto de criptomoedas para permitir não somente a identificação sanitária, mas também a identificação pessoal e bancária. Estamos vendo tomar forma, diante de nossos olhos, as palavras de São João. Assegurou-se de que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, receberiam uma marca na mão direita e na testa, e que ninguém pudesse comprar nem vender sem ter dita marca. Apocalipse 13, 16 a 17. Terceiro parêntese meu aqui. Eu tenho um vídeo recente sobre o tema. Vejam o vídeo meu intitulado O Trio da Desgraça. Gavi, Mastercard e Trust Stamp unem-se para cumprir o Apocalipse. Aquele vídeo
juntamente com todos os outros que eu citei aqui do meu canal, dos meus canais, deixarei para eles os links na descrição deste vídeo. Continua Monsenhor Viganò em sua carta. Dada a gravidade da situação, também devemos pronunciar-nos sobre esses aspectos. Não podemos ficar calados. No caso de que a autoridade pública tornasse obrigatórias as vacinas que abordem sérios problemas éticos ou morais, ou que, mais prosaicamente, não garantam a obtenção dos efeitos previstos e que se limitam a prometer benefícios que, de um ponto de vista científico, são absolutamente questionáveis. Que, diante desse ataque sistemático contra Deus e o homem, os pastores da igreja finalmente levantem a voz para defender o rebanho que lhes foi confiado. Não esqueçam, queridas mães, que trata-se de uma batalha espiritual. De fato, é uma guerra, na qual poderes que ninguém elegeu nunca e que não têm outra autoridade do que a força e a imposição violenta de sua vontade, esses poderes tentam demolir tudo isso que evoca, ainda que seja remotamente, a paternidade divina de Deus sobre seus filhos, o reinado de Cristo sobre a sociedade e a maternidade virginal de Maria Santíssima. Por isso, odeiam mencionar as palavras pai e mãe. Para isso, querem uma sociedade irreligiosa e rebelde às leis de Deus. Por isso, promovem o vício e detestam a virtude. Para isso, querem corromper as crianças e os jovens, assegurando hostes de servos obedientes para o futuro próximo, no qual cancela-se o nome de Deus e blasfema-se o sacrifício redentor de seu filho na cruz, uma cruz que querem desterrar, porque recorda para o homem que o propósito da sua vida é a glória de Deus, a obediência aos seus mandamentos e o exercício da caridade fraterna, não o prazer, não a exaltação própria, não a arrogância dos fracos. A inocência das crianças e seu recurso de confiá-los a Maria Santíssima, a Mãe Celestial, podem realmente salvar o mundo. Por isso, o inimigo pretende corrompê-los, distanciá-los do Senhor e insinuar neles a semente do mal e do pecado. Queridas mães, nunca faltem ao seu dever de proteger seus filhos, não somente na ordem material, mas também, e muito mais importante, na ordem espiritual. Cultivem nos seus filhos a vida da graça, com a oração constante, especialmente através do Santo Terço, com a penitência e o jejum, com a prática de obras de misericórdia corporais e espirituais, com a assídua e devota frequência dos sacramentos e da Santa Missa. Alimentem-nos com o pão dos anjos, verdadeiro alimento para a vida eterna e para a defesa dos ataques do maligno. Amanhã serão cidadãos honestos, pais responsáveis e protagonistas da restauração da sociedade cristã que o mundo quer apagar. E rezem vocês também, porque a oração é uma arma terrível, uma verdadeira vacina infalível contra a ditadura perversa que se nos vai impor. A ocasião me é grata para assegurar-lhes minhas orações e para dar-lhes minha bênção a vocês, queridas mães, e aos seus filhos, e a todos os que lutam por salvar nossos filhos e cada um de nós dessa feroz tirania globalista que está golpeando nossa querida Itália. Assinado Carlo Maria Viganò, arcebispo, 15 de agosto de 2020, Assunção da Santíssima Virgem Maria. Tradução de Beatriz Eugênia Andrade Iturribarria. Aqui está a carta longa, como geralmente são longas as cartas de Monsenhor Viganò, um homem muito preparado, um homem muito temente a Deus, realmente hoje em dia um dos pastores que tem a Igreja Católica, em cuja palavra nós encontramos alívio, encontramos esperança, encontramos nele um verdadeiro pai, como devem ser todos os pastores da Igreja Católica verdadeira. É muito bom ter, de vez em quando, as cartas de Monsenhor Viganò. Há outras cartas dele recentes que eu ainda não trouxe. Trarei uma em especial em um intercâmbio de epístolas entre ele e o frade Thomas Vainandi, ainda dentro daquele grande debate sobre o Concílio Vaticano II. Viganò
para as mães, salvar as crianças da ditadura globalista. Assim intitula-se este excelente artigo, na verdade uma carta de Monsenhor Viganò para as mães da Itália, e não só da Itália, para todas as mães do mundo, e não só para as mães, eu acho que para todos os católicos do mundo que estamos tão aflitos ultimamente. E não só para todos os católicos, também para os homens e mulheres de boa vontade. Aqui na Espanha, várias pessoas que eu sei que não são católicas estão neste momento lutando contra essa imposição da vacina com muita angústia. E essa carta seguramente chegará a eles, como chegou a carta anterior de Monsenhor Viganò, que tornou-se mundialmente conhecida, aquela que ele escreveu para Trump e que eu trouxe também ao meu canal. Vou deixar também aquela carta em forma de vídeo meu na descrição deste vídeo. Nada mais, até meu próximo vídeo.